A adoração que manifesta o milagre. Amém? Diga comigo, adoração que manifesta o milagre. Então, nós vamos ler novamente João 4, 23 ao 26, que diz assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E ali estava Jesus dizendo, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Que nessa hora, em nome de Jesus, esta é a minha oração. Que seja o Senhor a falar contigo. Que seja o Senhor a testificar no teu espírito daquilo que Ele já preparou para esta manhã. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores. Que a adoração nesta manhã já está manifestando o milagre que Ele tem preparado para esta manhã. E aqueles que creem, digam amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Então, eu quero lembrar aqui, eu iniciei a abertura falando sobre isso, né? Essa passagem é um diálogo da mulher samaritana. E é interessante porque as mulheres, recentemente, receberam um estudo maravilhoso através da vida do Bispo Fernando no Mag Meeting. Quem esteve lá vai se lembrar. Quem não esteve, está no nosso canal no YouTube. Ele foi instrumento do Senhor para nos trazer muitos ensinamentos a respeito da mulher samaritana. E essa passagem diz o quê? Uma mulher que estava acostumada a fazer as coisas do seu jeito, sempre da mesma forma. E era ali a forma como ela ia ao poço para matar a sua sede. Amém? Vocês conhecem essa passagem. Mas houve um dia que Jesus estava ali. Era a fonte inesgotável da água viva. E é interessante que se você abrir a sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia aí, e você for estudar aonde está essa passagem, um pouco antes, em João 4,19, o subtema, sabe quando vem uma frase destacada, o título ali? Olha só que interessante, está escrito, a verdadeira adoração. Então, vamos nos lembrar aqui, voltar um pouquinho lá no 20, o que diz, nossos pais, ali estava a mulher samaritana, explicando o que ela estava acostumada a fazer. Ela diz, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Somos nós? Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, olha que maravilhoso, esses somos nós. Não precisamos mais de um ato religioso, não precisamos mais saber que Jesus está ali, ou assim é a forma de fazer. Não, não. Deus está nos dando aqui a liberdade de adoração, dizendo, o que eu procuro agora são os adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Você se alegra por isso? Isso mexe comigo. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e verdade. E a mulher ali não estava entendendo? Ela disse, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. E aí eu quero trazer isso para o seu coração. Muitas vezes você está aqui precisando de um milagre. E Jesus está dizendo, ei, eu sou o milagre. E você está pensando, não, mas quem sabe ali, de repente, Bispo Rai, de repente, como será? O banco vai fazer? Vai liberar o papel? Quanto tempo será que vai demorar? Será que vai demorar uma semana? Será que vai demorar um ano? E Deus está dizendo, ei, eu estou aqui. Eu sou o teu milagre. Amém? Amém. Isso mexe comigo. Então, olha só. Você crê que Jesus está aqui? Amém. O Pai está aqui. Cristo está aqui. O próprio Deus está aqui. E que Ele possa falar profundamente no seu coração, naquilo que Ele está manifestando nesta manhã. Então vamos seguir aqui, ó. Vem comigo. João 4, o 39 seguinte diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Lembra-se, o Bispo Fernando falou, por causa de uma mulher, uma nação conheceu quem era Jesus.
Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. O Senhor fala ao seu coração nos cultos? Quando você abre a Bíblia, ele anuncia as coisas que ele tem feito ao seu respeito? Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Nós não falamos mais por aquilo que ouvimos, nós falamos por aquilo que nós cremos e testemunhamos. Você pode se alegrar porque você sabe que Jesus já te salvou? Amém? Você pode se alegrar porque você sabe que através da tua vida, testemunhos já são visíveis. Visitantes que estão aqui hoje, certamente estão aqui hoje, porque já vem testemunho na vida desta visita que trouxe você até aqui. Amém, abençoada Marli? Amém, louvado seja Deus. Então eu quero que você vá se aprofundando naquilo que o Senhor está nos incentivando nesta manhã. O Senhor, quando nos salvou, o milagre maravilhoso, maior, o principal, nós já vivemos. Amém? Nós temos a garantia da vida eterna. Nós vamos voltar para onde de lá, um dia, nós viemos. Amém? Este já é o milagre maior. Mas o Senhor diz que há muitos milagres que Ele continua fazendo e operando nos dias de hoje. E muitas vezes a gente lê na Bíblia passagens como esta da mulher samaritana, passagens como a de Lázaro, que o bispo Fê falou na semana passada. Eu não sei você, mas assim, quando a gente vê a história de Lázaro, um homem estava morto e Jesus ressuscitou. Às vezes, quando a gente está na Bíblia, o bispo Fernando ainda disse isso na semana passada, a gente acaba muito naquela, sabe assim, é uma história bíblica, a gente crê em Jesus. Mas qual é a situação na tua vida que o Senhor está insistindo nesta manhã? Que assim como Lázaro, você pensa que está morta, mas há poder no nome de Jesus para ressuscitar, mesmo se estiver cheirando podre. Amém? Então vamos lá, olha só. Eu quero me lembrar uma passagem do que o bispo Fê trouxe na semana passada, porque o Senhor insiste nisso nesta manhã. Em João 11, 24, diz assim: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Talvez você esteja vendo essa situação na sua vida meio Marta. Eu creio em Deus, está tudo bem, eu sei, Deus é maravilhoso. Deus já me garantiu a vida eterna. E eu tenho essa situação na minha vida, mas amém, está tudo bem. Se não for ressuscitada esta situação, está tudo bem, eu continuo crendo em Deus. E isso é maravilhoso, nós somos filhos amados. Mas eu queria trazer a sua reflexão nesta manhã, para que você não seja meio Marta, porque o Senhor está dizendo que há milagres para Ele manifestar e Ele já está manifestando. Há situações para Ele ressuscitar, mesmo que ela esteja morta. E em João 11, o 25 diz em diante, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava falando para ela: eu estou fazendo algo agora nesta situação. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo. Olha aqui, né? Eu creio que tu és Jesus, eu creio que tu és o Cristo. O Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo isto, se retirou ela. Ali aceitou. Jesus estava ali na frente dela e ela aceitou aquela condição. Tá tudo bem, eu sei que tu és o Cristo, eu creio, eu sei que tu podes fazer, mas aqui segue ainda o meu irmão morto. O 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria. Agora vem Maria, sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, olha isso, levantou-se depressa e foi ter com ele.
32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés. Olha, vocês conseguem reparar a diferença? Lançou-lhe aos pés de Jesus. E disse, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui ela está dizendo para Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer. Se o Senhor estivesse aqui um pouquinho antes, ele não teria morrido. Olha como está diferente aqui. A convicção dela dizendo que ela cria naquilo que Deus, Jesus, poderia fazer. Então, Deus está insistindo com a igreja nessa manhã de que Ele está aqui para fazer infinitamente mais do que você pede e do que você pensa. Se há uma situação que você talvez, desde domingo passado, ouviu o Bispo Fernando falar, e você está, talvez, convencido, tudo bem, se isso não ressuscitar. Deus está nesta manhã dizendo, faça como Maria. Ajoelhe-se ao pé de Jesus, renda-se ao pé de Jesus, acredite que Ele pode, Ele quer ressuscitar esta situação que está pulsando aí no seu coração, amém? Eu estou crendo aqui. O 39 e o 40 diz, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto. Senhor, meu Deus, olha isso, né? Jesus está dizendo, olha aqui, eu estou fazendo um milagre. E aí a Marta está dizendo, mas já cheira mal, tudo bem, está tudo bem, já é de 4 dias, está tudo bem se o Senhor não operar o milagre aqui. Eu vou continuar crendo no Senhor da mesma forma. Porém, respondeu-lhe Jesus, não te disse... Jesus está dizendo isso para você nesta manhã. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Você não está entendendo o que o Senhor está dizendo no seu coração. Se creres, verás a glória de Deus. E o 43 diz, e tendo disto isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto. Eu não sei qual é a situação que você precisa ver ainda mudada na sua vida. Mas hoje, mais uma vez, o Senhor está dizendo, se creres, verás a minha glória. Qual é a situação que está morta para você hoje dizer, ei, vem para fora, levanta e anda. Vamos testemunhar da glória de Jesus. Aleluia, vamos louvar ao Senhor com convicção. Ele está fazendo. Saiu aquele que estivera morto. Estou lendo 44. Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixe-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Eu creio que esta situação que você tem vivido na sua vida é para que muitos creiam em Jesus. Quanto mais impossível, quanto mais difícil, aquela situação que nós dizemos, não tem o que eu fazer. Ali talvez estavam as irmãs de Lázaro. Ele está morto. Não tem o que eu fazer. Jesus aparece e diz, se creres, verás a minha glória. Agora, sabe o que eu fico imaginando? Vocês conseguem tentar se colocar no lugar de Lázaro, Marta ou Maria? Vocês conseguem imaginar o que aconteceu quando Lázaro levantou? Eu comecei a viajar nessa cena. O que será que aconteceu quando Lázaro levantou e saiu? Quando as pessoas começaram a ver Lázaro andando. Eu imagino, de verdade, que houve ali uma adoração genuína. Não é verdade? Eu imagino os 3 ali, não sei como foi, rendidos ao pé de Jesus, olhando para aquele homem e dizendo, tu és mesmo o Cristo. E é nesse lugar que eu quero levar você. Para você crer nesta situação que para você está morta, ao ponto de você já se visualizar rendido aos pés de Jesus, vendo Lázaro andando. Você consegue imaginar isso?
E olha o que acontece. Lá na frente, quando eu falei com o Bispo Fê, né? Falei, Fê, eu ainda não mergulhei profundamente. Eu não sei o que fala imediatamente. Porque o que será que aconteceu? Como as pessoas viram aquela cena? O que aconteceu com Lázaro depois? E aí aqui no capítulo 12, versículos 1 e 3, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, olha só o ressuscitado, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Olha que maravilhoso. Aquele que Jesus operou um milagre, estava ali, servindo à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, mergulha nessa história comigo agora, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Você consegue aqui ver o ato de Maria, o coração dela ali, dando o melhor para aquele que fez o milagre? Olha isso. Aqui, o nardo puro, muito precioso, enxugou com os cabelos. É um gesto de entrega total. É uma adoração extravagante. Vocês conseguem ver isso? Algo ali de grande valor para honrar Jesus. Imagina ali, estava aquela mulher com aquele que ressuscitou o irmão dela. Meu Deus, o que eu posso fazer para me render aos pés daquele que opera milagres, para honrar ao meu Senhor, para glorificar aquele que operou o milagre na vida do meu irmão? E ainda diz assim: encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha que lindo isso. Uma verdadeira adoração impacta todo o ambiente. Amém? E isso é lindo demais, porque quando nós estamos aqui, em congregação, a palavra de Deus diz: quando um chora, todos choram. Mas quando um se alegra, todos se alegram. E nesta manhã, eu não sei qual é a situação que você precisa. Mas eu queria que você sentisse o seu coração pulsando nessa hora. Que aquilo que nós estamos fazendo aqui, a adoração, aquele que já está cuidando do seu milagre, vai impactar este cinema todo, a sua família, os seus amigos, para que todos saibam e vejam quem é o Deus maravilhoso a quem nós servimos. Amém? Aleluias. E aí, como eu disse para vocês, enquanto eu estava ali pedindo para o Senhor me dar um sinal a respeito de que se de fato era para a gente seguir nessa história, porque sempre que nós abrimos a palavra de Deus, Ele vai falar, amém? Mas uma vez que fomos chamados para estar aqui, eu nesta manhã, pedi para que o Senhor, que não fosse eu, mas que fosse Ele a testificar. E Deus colocava no meu coração assim: incentive a igreja a me adorar pelo que eu sou, pelo que eu já fiz, para que creiam que este milagre que pedem já está feito. Vou repetir. Ele não vai fazer. Ele já fez. Acredita no que você está falando. Este milagre, ele não vai fazer. Ele já fez. Esse é o lugar que a gente vai agora caminhar. Deus ainda me dizia: fale para a igreja sobre adorar com a convicção de que eu já fiz. Não adorar me pedindo, mas adorar com a convicção, porque isto é fé daquilo que se não vê, mas crer, me adorar com a convicção que eu já fiz. Então, se renda, se prostre e adore Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez. E que você possa crer que esta situação, Ele já fez.
Amém? Por mais impossível que seja. Não seja como Marta, mas já está morto há 4 dias. Deus está dizendo, se creres, verás a minha glória. Amém? Então, olha só. Enquanto Jesus ia trabalhando ali no meu coração, não tem como eu não ser levada a lembrar e testemunhar, mais uma vez nesta manhã, algo que eu vivi com o Senhor recentemente. Amém? Eu poderia compartilhar aqui muitos testemunhos de milagres que já vivi com o Senhor. E eu sei que você também tem muitos testemunhos e milagres para compartilhar, não é verdade? Temos muitos. Mas eu queria compartilhar com vocês, mais uma vez, porque tem muito a ver com o que o Senhor está nos dizendo nesta manhã, e ali Deus me lembrava para compartilhar com a igreja, para que assim como a mulher samaritana, para que assim como a ressurreição de Lázaro, eu possa ser, porque talvez a gente vê na Bíblia, ok? Então eu quero ser aqui um instrumento nas mãos do Senhor, para dizer para você, que se você acreditar e declarar que está feito, e se for da vontade de Deus, está feito. Amém? E aí, no meu celular, sabe quando aparece aquelas lembranças e memórias de datas próximas que você está vivendo? Tem isso no celular de vocês? Ok. Nas minhas memórias, o que apareceu para mim? Julho de 2023. A situação em que eu me encontrava. Muitos puderam acompanhar um pouquinho mais de perto. Outros nem tanto. Mas o fato é que eu experimentei de uma batalha na minha saúde. E ela me afetou fisicamente, esteticamente. E muitas vezes que eu estava aqui no cinema, algumas pessoas foram instrumentos do Senhor, profetas de Deus, para falar na minha vida. E eles diziam, essa situação não é para a morte. É para glorificar o nome de Jesus. E uma vez, um homem de Deus chegou e disse para mim o seguinte, Bispa Nath, e testifica com algumas mensagens que amigas me mandaram. Essa situação que o Senhor está fazendo, Ele está permitindo que seja de fato visível, porque Ele quer chamar a atenção sua, da sua casa e da nossa igreja. E Deus ministrava no meu coração. É isso. Eu quero que todos vejam como você está. Porque isso não é sobre você. Porque um dia todos verão o que eu fiz. Amém? Então, para quem não acompanhou, não vou entrar em detalhes agora, porque eu vou me empolgar e eu vou querer dar muitos detalhes. Mas o Senhor me dizia, foque naquilo que para você foi o que lhe deu forças para acreditar que eu estava fazendo. Porque muitas vezes nós cremos num milagre e ele não é imediatamente, Lázaro, levanta e vai. Às vezes tem um processo, e assim foi na minha vida. Porque no processo o Senhor também manifesta muitos milagres, que faz parte do processo. Amém? Então, o Senhor me lembrava a compartilhar com vocês algo que eu possa hoje ser instrumento dele, para você se agarrar também nesse seu milagre. Na dificuldade que você tem vivido, talvez, aquilo que você tem esperado, aquilo que domingo passado você gritou e com convicção disse que iria se levantar assim como Lázaro, e ao longo dessa semana veio uma situação e talvez você tivesse pensado, tudo bem, Jesus, se isso não for para mim. E o Senhor está mais uma vez agora usando a minha vida, o meu testemunho para dizer para você, creia que isso já está feito. Então, Bispo Natan, ele está aí já? Já voltou de CIDES? Bispo Natan? Não, tudo bem, era só porque eu queria que ele visse que eu vou mencionar o nome dele. Mas tudo bem. O Bispo Nath, ele tem sido um instrumento preciosíssimo nas mãos do Senhor, não é? Para conduzir aqui o music. E mais do que isso, para nos ensinar a respeito do louvor e da adoração. Não sei quantos viram, ontem a gente postou na nossa rede social um trecho de uma ministração ali que ele foi fazer no início de um encontro do corpo ministerial.
E ele, inspirado por Deus, falou a respeito disso, não é? Adoração você dá porque você ama Jesus. Você dá adoração independentemente da situação que você está vivendo. Não é porque você está bem, é porque você está mal. Vocês viram isso? Ele dizia assim, o louvor é por aquilo que Deus faz. E a adoração é aquilo que Deus é. Louvor, você louva ao Senhor. Jesus, obrigada, porque o Senhor fez. Adoração é, Jesus, obrigada, porque independentemente do que o Senhor vai fazer, tu és. Amém? E eu sou fruto desse conhecimento. Eu sou fruto disso que ele compartilhou com o corpo ministerial. E aí, essa lembrança que apareceu para mim, eu quero compartilhar com vocês. Eu estava, então, nesse período, em julho de 2023, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune. Segundo os... Resumir para quem não está... para os visitantes. Eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, chamada miastenia graves. Nunca nós tínhamos ouvido falar a respeito. Eu sempre fui uma pessoa que me cuidei, danço, atividade física, tudo em dia. Tinha acabado de ter a Beatriz estava com 6 meses. Fui diagnosticada com miastenia graves. O que é miastenia graves? Ela afeta os receptores, neuroreceptores, né? Então, o que acontecia? O meu corpo, eu tinha o comando que vinha do meu cérebro, da minha sinapse, mas ela não recebia força. Então, imagina, tudo que você precisa de força. Eu não conseguia levantar os braços, eu não conseguia mais levantar a mão, não conseguia abrir a mão. Eu comecei a ter dificuldade de andar, de caminhar. Eu abri os meus olhos, mas eles não ficavam abertos, eles caíam. Eu comecei a ter dificuldade para falar. Eu não conseguia, às vezes, engolir o alimento, escovar o dente, enfim. Eu não conseguia segurar as minhas necessidades básicas de ir ao banheiro. Enfim. Quando isso aconteceu, obviamente que eu sei que quem estava do meu lado, junto comigo, minha família toda, nós dissemos, meu Deus, isso é para a glória de Deus. Mas é um processo que o Senhor permitiu. Junto com isso, eu fui diagnosticada com um tumor maligno chamado timoma, é um tumor no timo. Muitas vezes a doença está associada ao timo, não dá para saber exatamente o que é. Ok, tive que fazer todo o tratamento, a retirada do tumor, a retirada do timo. Não é sobre mim, mas o que eu quero dizer para você é sobre o que Deus fez para ser instrumento na sua vida. Amém? Em julho de 2023, eu estava vindo ao cinema muitas vezes pela força de Jesus. Porque eu dizia, a minha mãe ainda estava comigo, a mãe, né? Eu estou aprendendo para não fazer a mesma coisa com a Pimbim. Porque a gente quer o melhor para o nosso filho, né? E a minha mãe, muitas vezes, ela falava, você tem certeza, filha, que você vai? Você não está conseguindo nem andar direito, você vai? E eu falava, mãe, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer aqui na minha casa? Eu preciso ir. Eu preciso estar naquele lugar, porque ali eu creio que o Senhor está manifestando o meu milagre, a minha bênção. Veja isso. Então, estava eu vindo para a igreja com meu marido, o Bispo Nath, no carro. Das vezes que eu já estava um pouco melhor para vir até aqui, mas ainda numa condição bastante desafiadora. E no meu coração, eu falava, Jesus, eu preciso de um milagre. Porque eu acreditava que Deus podia fazer. Mas eu estava desesperada, porque eu não aguentava mais viver aquela situação. E eu falava, só me responde, quanto tempo eu vou ter que aguentar? Mas eu estava vindo para a igreja com o meu coração. Senhor, eu preciso de um milagre. Eu e Deus. E aí um dia, numa manhã, o Bispo Nath, a gente estava vindo. Ele nem sabia do que eu estava pensando. Mas de verdade, eu falava, Jesus, eu creio que o Senhor pode manifestar um milagre. Imediatamente, eu preciso, porque eu estou sem forças. Eu estou indo pela tua misericórdia para a igreja. E aí a gente estava ali orando, ele terminou a oração, olhou para mim e ele disse assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Você não está indo para o culto para buscar o seu milagre. Aí ele disse para mim, você está indo para o culto para adorar Jesus. E porque você vai o adorar, você vai agradecer, crendo que ele já fez o teu milagre. Vocês conseguem entender a profundidade disso? E eu fiquei ali. Jesus, é verdade. Porque se eu creio em tudo aquilo que eu estou pregando, eu preciso adorar Jesus. Porque ele já fez. Há um tempo perfeito.
E o processo que ele permite é para que eu possa hoje testemunhar disso para vocês. O que você está vivendo é para você poder testemunhar do que Jesus fez. Mas ele está dizendo, é milagre? Eu sou o Deus do impossível. Agora, o adore, crendo que ele já manifestou este milagre. Então eu vou seguir. Aí eu vim para este culto. E eu conto isso no meu testemunho também. Para quem já viu, para quem não viu, está no YouTube. Inclusive, foi fruto de uma ministração que fizemos aqui com as minhas companheiras da CIA Pactos. E nesse dia, ele estava ministrando. Obviamente, o Senhor já estava trabalhando no coração dele, né? A respeito do que ele me falou. E ele estava aqui ministrando. E neste dia, foi um dos piores dias que eu enfrentei com toda a situação física no meu corpo. Porque em todo o tempo, quando a gente ia nas consultas médicas, o médico, a forma dele me avaliar, ele dizia, você só não pode não conseguir engolir saliva. Porque se você estiver com dificuldade de engolir, significa que você já não tem mais forças para sustentar o diafragma, e aí você pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então você fique atenta a estes sinais. Amém. Estou eu aqui, obviamente, imagino até eu, por toda a emoção do momento, de estar ali clamando, e ali no louvor, ele, inspirado pelo Senhor, ministrou a respeito do milagre que ele é, que no ventre da mãe os médicos diziam, não vai nascer, pode abortar, e a mãe num dia, Bispa Solange num dia, num culto, numa manhã de glória, disse, este é predestinado, e ele conta esse testemunho para a honra e glória de Deus, amém? Então estava ele aqui, sendo instrumento do Senhor, e eu aqui no chão, não sei quantos lembram, e eu dizia, Jesus, eu te adoro, porque ele é fruto de um milagre, e se o Senhor fez na vida dele, eu sei que o Senhor pode fazer agora na minha vida. E enquanto eu estava ali, eu não conseguia engolir, e o meu corpo falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu posso morrer agora no chão do cinema. E Deus falava, creia em mim, declara que já está curada, declara que você crê em mim, no meu poder, e você vai testemunhar um dia do meu milagre. E eu estou aqui hoje testemunhando disso para você, para lhe dizer, creia. Acredita no que Deus está falando. Não há possibilidades que podem impedir o agir de Deus. Não é sobre mim, mas é sobre o que Deus quer fazer em você. E aí, naquele dia, para mim, eu entendi a diferença de adorar, crendo que já está feito. Depois daquele dia, amados, piorou bastante. Mas nada tirava a minha convicção de que Deus já tinha feito. Nada tirava. Até ele fazer. E aí não era mais Deus faz. Era Deus, eu creio que o Senhor já fez. E o Senhor me dá forças para continuar. Até o dia que eu precisei ser internada, o médico me examinou e ele falou, você é muito forte. Meu marido é testemunha. Como que você está conseguindo se manter em pé? Você não sai do hospital. Porque se você sair nessa semana, você pode ter a tal crise miastênica, que é a que para a respiração. E eu olhei para ele e falei, olha, doutor, eu vou te falar. Eu estou sendo sustentada por aquilo que eu creio que Jesus já fez na minha vida. Eu não sei quanto tempo eu vou passar por isso, mas eu sei que ele já fez. E ali Deus começou a abrir as portas. Bom, o que eu quero mostrar para vocês, para selar esse momento, é que, como eu fui levada a lembrar dessa experiência, eu me lembrei também de um áudio que eu mandei para o Bispo Rai nesse dia. E eu falei, eu quero mostrar para a igreja. Eu ouvi, eu falei, deixa eu ver se eu posso ouvir, né? Se eu posso compartilhar. Eu quero que vocês ouçam, porque é sobre isso que o Senhor está falando nesta manhã. Naquela manhã, eu vivi algo do Senhor e Ele reafirmava que era para a glória dEle, que era para a gente experimentar do que Ele pode fazer e para que a igreja soubesse, para que um dia pudesse testemunhar. E mais uma vez eu digo,
esse testemunho, aquilo que você tem enfrentado, por mais impossível que esteja, não é também somente sobre você, mas sobre pessoas que um dia vão poder ouvir você falar aquilo que eu estou falando nesta manhã. Você crê nisso? Assim como foi com a mulher de Samaria, assim como foi com Lázaro, assim como foi com tantos outros milagres que estão ali na Bíblia. Por que estão ali? Porque a gente precisa dessa palavra para crer e nos dar esperança e convicção de que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém? E aí, naquela manhã, enquanto eu vivia essa experiência, eu estava aqui no meu momento com o Senhor e o Senhor dizia: fale que você está curada, você está curada, você está curada. E houve um mover sobrenatural, o Bispo Rai chegou até mim e depois eu mandei um áudio para ele. Eu quero que vocês ouçam esse áudio. Vamos ver se vai dar bom. Peraí. Deixa eu tirar do 1.5, melhor. É um minutinho, tá? Rapidinho. Eu sei que vai... Deus vai falar. Olha aqui. Que eu acabei não tendo oportunidade de conversar com você, mas queria compartilhar isso com você. Tá dando bom aí? Tá? Então vou voltar, peraí. Oi, Bispinho, tudo bom? Vou te mandar um áudio aqui que eu acabei não tendo oportunidade de conversar com você, mas queria compartilhar isso com você, né? Hoje, durante o louvor, eu creio, né, que o Senhor operou grandes coisas ali onde nós estávamos e também em mim. e aí o que acontece? Eu estava ali no meu momento com o Senhor, né? A Ju tava orando comigo e teve um momento que me veio assim como se fosse um grito mesmo da minha alma, assim, sabe? Do meu espírito, tipo, como se eu estivesse tirando assim todo o meu mal-estar, a minha dor, as minhas... não sei, eu não sei explicar, foi mais forte, assim. E foi muito doido, porque quando isso começou a brotar de dentro mesmo de mim, do meu âmago, assim, eu senti do meu lado esquerdo uma mão forte, assim, me pegando, né? E aí, quando eu senti essa mão me pegando, foi incontrolável, eu não consegui segurar. Eu comecei a gritar, e ao ponto de eu não conseguia ficar sentada, eu queria sair voando, assim, o meu corpo, né, começou a vibrar muito, assim. E aí isso foi tão forte que depois eu perdi as forças, né, eu deitei aquela hora, porque eu precisava, assim, nossa, eu perdi as forças, mas de uma forma boa também, né. Enfim, aí eu tava ali no meu momento com o Senhor. E aí, quando eu levantei, eu vi que era você. E eu não sabia quem era, né? Eu vi que era você. E aí eu me emocionei, fiquei ali agradecendo o Senhor, porque no meu coração, assim, né? Tipo, como o Nath tinha acabado de ministrar falando da história dele, né? Do que aconteceu. Ver você ali, assim, pra mim, foi como se o Senhor estivesse testificando no meu coração, sabe? Tipo, é como se você ali estivesse selando, assim, o que ele estava fazendo, porque o Nath ter contado o testemunho dele é fruto, né, de algo que passou pela sua vida e pela vida da Bispinha. E aí, quando eu vi você ali, até que eu deitei assim no seu ombro, né, depois o Senhor foi, me trabalhando muito, assim, no meu coração, né, tipo... Como se fosse isso, assim, a hora que você chegou ali, você foi essa força, sabe? Que selou esse momento. Então, eu queria só compartilhar com você porque eu sei que a gente vai glorificar Deus por tudo que tá, por todo esse processo que a gente está vivendo. E eu não tive a oportunidade de conversar com você depois, tá bom? Aí agora eu me lembrei disso e tô finalizando esse dia com gratidão no meu coração pelo que o Senhor está fazendo, pela fé. E eu queria compartilhar com você. Amém? Pela fé. Eu estou compartilhando com gratidão no meu coração pela fé. Pela fé. Esse é o lugar que o Senhor quer que você vá para esta manhã. Que você possa agradecer a Deus pela fé do que Ele já fez. Mas eu não estou vendo. Continua agradecendo pela fé do que Ele já fez. Amém? Amém. Uau, bom, seguimos aqui. Deus está falando conosco. Que assim como a minha vida, a mulher de Samaria, Marta, Maria, Lázaro, não sei, qual é o milagre que você acha extraordinário na Bíblia? A multiplicação dos pães, dos peixes? Uau, eu estou recebendo para a minha vida este milagre, amém? Qual é o milagre que você espera do Senhor? Ele está aqui mais uma vez nesta manhã dizendo, sou eu quem falo contigo.
A minha vida, a minha história, o meu testemunho pode talvez emocionar você. Isso é alma e é maravilhoso. Agora, só Deus para testificar no teu espírito que Ele é o eu sou e que Ele pode fazer este milagre que você espera. E que Ele já fez e você pode nesta manhã com convicção e fé agradecer a Jesus e esperar pela fé até que você veja aquilo que Ele fala no teu coração que Ele já fez. Hoje eu posso dizer para vocês verem aquilo que eu estava crendo aqui há 2 anos atrás, amém? E isso é para a glória de Jesus. Você pode agradecer o Senhor nesta manhã? Amém. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Você que está na internet. Uau, vibra, vibra, vibra. Ai, Deus é maravilhoso. Quero falar uma outra coisa também. Me empolguei já. Enquanto eu estava estudando também, viajando, né, em tudo isso, o Senhor usa às vezes... muitos sinais, né? Ixi, várias formas que o Senhor fala com a gente, né? Na Bíblia, mensagem, gente que vem, fala, o bispinho mandou mensagem, estou orando por você, enfim, vai testificando muitas coisas. E aí, eu ouvi um grande homem de Deus também, um empresário bem-sucedido, ele estava testemunhando a respeito de uma visão que Deus deu para ele, algo grandioso que Deus colocou no coração dele, que era para ele construir uma sede para o negócio dele. E ele acreditava, por ser um homem de Deus, que essa sede era para glorificar o nome de Jesus, né? E aí, olha que interessante, ele estava dizendo assim, na passagem que eu ouvi, né? Do vídeo que chegou até a minha pessoa. Ele estava contando e ele falou assim, olha, quando Deus colocou esse desejo no meu coração, eu não tinha condição financeira nenhuma. Eu não tinha dinheiro para fazer essa obra grandiosa. E aí ele disse assim, sabe o que eu fiz? Eu precisava de um milagre. Eu não tinha para construir. Deus colocou no meu coração que Ele queria que fosse o melhor. Só que eu não tinha condição nenhuma. Aí eu pensei, sabe o que eu fiz? Eu não precisava de um milagre. Então eu pensei, eu vou na arquiteta mais cara da cidade. Faz sentido? Porque ele disse assim, se eu vou precisar de um milagre, vai ser milagre mesmo. Então eu já vou pedir para que seja o projeto mais caro, porque o que acontecer no meio do caminho, nada vai ser humano. Vai ser 100% Deus. E aí ele diz, então eu fui na arquiteta mais cara. Eu fui no projeto mais caro de ar-condicionado, porque eu falei, não. Se isso é para Deus, então eu vou fazer aqui o melhor, e já que eu preciso de milagre mesmo, milagre é milagre, não é verdade? Então eu vou no melhor. E aí ele testemunha disso, de que Deus fez o milagre. E aí eu quero nesta manhã também incentivar você. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas não limita. O Bispo Fê fala muito sobre isso, não é verdade? Não limita a visão, não limita o seu sonho na sua circunstância atual. Amém? Se você precisa de um milagre, clame pelo milagre, espera o melhor. O que você está precisando? Vamos pensar aqui, às vezes a gente traz isso para um raciocínio financeiro, material. Vamos pensar no meu caso aqui, que eu dei para vocês. Imagina, se eu estivesse aqui no chão, sem conseguir abrir o olho, sem conseguir engolir, sem conseguir mexer o braço, e se eu falasse assim para Deus, olha Jesus, de verdade, agorinha assim, se eu conseguir só levantar o braço para escovar o meu dente, já está valendo. Faz sentido? Eu precisava do milagre completo, porque era Jesus que estava fazendo, a obra não era humana. Então que você possa se agarrar também nessa esperança. Imagina Lázaro. Olha, é o seguinte, eu vou aqui ressuscitar meio. Ele vai andar meio estranho, ele não vai levantar totalmente. É você, às vezes, precisando de um projeto grandioso do Senhor, de um milagre. Eu gosto sempre de falar com as solteiras, né, também. No último mega eu falei bastante. Mas eu queria falar também hoje. É você falando. Tipo assim, se for bonito, se não vier na igreja, tá tudo bem. Não. Mas também tem umas que falam assim, se só for de Jesus, tá tudo bem. Não. Você precisa de um milagre? Não precisa levantar a mão para não expor. Você que está aí no seu coração. Você precisa de um milagre? Milagre é milagre, pede o melhor. Deus vai restituir tudo, o tempo, perfeito. Amém? Amém? Tem gente crendo aí? Amém, eu estou aqui, ó. Vamos casar. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, olha aqui, olha só. Não limite o agir de Deus pela sua lógica. Creia
no milagre. Amém? Não limite como vai ser pela dificuldade que você está enfrentando. Descanse no Senhor, adore, confie e creia que Ele faz a obra por completo. Ah, mas já está cheirando mal. Não importa, Deus está dizendo, se creres, verás a minha glória. Então o que eu tenho para dizer para você é, confia nele. Descansa nele. E o mais, Ele fará. Confia nele. Descansa nele. E o mais, Ele fará. Eu vou falar mais uma vez. Confia nele. Confiança. Confiança, confiança. Confiança não tem e se. Confia nele. Descansa nele. Você já tentou descansar? Deitar? E aí você levanta e fala, não, pera, eu tenho que pegar um negócio. Não, mas eu preciso descansar. Não, mas espera lá, eu tenho que fazer uma outra coisa. Não, mas eu preciso sentar. Não, mas é você aqui, ó. Eu creio que Jesus está fazendo um milagre. Não, mas espera lá. Mas e se eu estiver aqui? Não, mas Jesus está fazendo um milagre. Não, mas espera lá. Deus está dizendo, confia em mim. Descansa em mim. E o milagre eu posso fazer. Amém? Você crê? Amém? Então olha aqui para você guardar no seu coração. Ai, que lindo isso. Eu vivi isso, Senhor, naquele dia. Tenho vivido na minha vida. Eu sei que você também vive isso, mas hoje é para a gente sair daqui com a convicção de que Deus já fez o milagre que você precisa. E aí eu quero dizer para você, experimenta o adorar ao invés de murmurar. Quando a gente está no tempo da espera, o processo, a dor, a dificuldade, a nossa carne. Você já está fazendo a oração murmurenta? Não aconteceu ainda. Talvez não vai acontecer. Como Marta, tudo bem, Jesus. Eu sei que tu és o Cristo. E está tudo bem. Você já se convenceu dessa situação? E aí talvez você esteja aqui e Jesus está dizendo, experimenta adorar e pare de murmurar. Ah, mas está difícil. Experimenta adorar e pare de murmurar. Ah, mas é impossível. Foca naquilo que Jesus diz a seu respeito. Foca que Ele é. Ele era e Ele há de vir o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Foca em Jesus, os meus olhos estão fixos em Ti, eu sei que não há impossíveis para Ti. Ah, mas a conta está no vermelho. Jesus, Tu és o Deus provedor de todas as coisas, Tu és o Deus que me dá forças para adquirir riquezas. Ah, mas a situação está difícil, os exames estão dizendo que ali tem um câncer. Jesus, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que na cruz do Calvário já consumou tudo em meu favor e por isso eu posso crer, confiar e descansar que eu darei esse testemunho para a tua glória. Amém? Aleluia! Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Amém. Diga aí palavras para Ele. Jesus, Tu és maravilhoso. Diga, eu confio em Ti. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és lindo. Tu és o Deus, dono de todas as coisas. Você que está aí, quem está com algum problema na saúde, você pode dizer, Tu és o meu Criador. Tu és aquele que ressuscita mortos. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que sara. Amém? É nisso que a gente tem que se agarrar. Por mais difícil que esteja, experimenta adorar e pare de murmurar. Amém? Uau. Espera aí, deixa eu me recompor. Glória a Deus. Bom, nós vamos terminar lendo aqui. Não tem, para mim, não tem como a gente não selar aquilo que o Senhor está fazendo nesta manhã. A vitória que eu creio que Ele já liberou. Para mim, para a sua vida, para aquilo que você tem esperado. Olha só, eu quero falar uma coisa. Esse milagre aqui que eu vivi, eu sei que para Deus foi maravilhoso na minha vida. Mas eu já estou pronta para experimentar o próximo. Amém? Então, assim, às vezes a gente se agarra tanto numa coisa, né? Se você viveu recentemente um milagre do Senhor, já vá se alegrando, porque eu sei que quem não precisa de um milagre aqui, não é? Todos nós precisamos. Carecemos da glória de Deus. Então, que você possa, com essas histórias, renovar a tua esperança e a tua convicção e crer que o mesmo Deus que já fez milagre na tua vida,
É o mesmo que está dizendo para você nesta manhã. Eu posso, eu quero, eu faço. Amém? E aí eu quero terminar lendo a passagem que está em 2 Crônicas 20, que é a vitória de Josafá. Como Josafá venceu a guerra? Oh, aleluias! Olha só. É assim que vamos terminar esta manhã. É assim que lutamos as nossas guerras. O versículo 2 diz: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, estava ele ali, vivendo uma guerra, e alguns vieram e avisaram a Josafá, dizendo: olha só, vamos pegar aqui para a sua vida agora. Grande é a multidão que vem contra ti. Que difícil essa situação que você está vivendo. Grande é a multidão que vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Continua no 5. Olha o que vamos aprender com Josafá. Já aprendemos. Vamos nos lembrar. Para que a gente possa fazer hoje e para a próxima semana. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, olha o que Josafá está dizendo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que... Vocês conseguem pegar aqui? Oh, Deus, essa guerra não é possível agora, a minha situação, eu vou perder certeza. Olha a guerra, meu Deus. Não, o que ele começou a fazer? Oh, Senhor, não és tu, Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Ele aqui está já confessando aquilo que ele crê e adorando o Senhor. Olha isso, na tua mão está força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele já estava trazendo a convicção daquilo que ele cria que Jesus podia fazer. Vocês estão prestando atenção que não é uma oração murmurenta? Vocês estão entendendo? Ele está dizendo, na tua mão há força. Muitas vezes a gente está aqui falando na adoração, olha aqui os ministros de louvor. Eu sei, muitas vezes a gente vai para um lugar maravilhoso. Senhor, tu és santo, 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 santo. E a gente vai para a eternidade dizendo isso. Tu és lindo. Às vezes os ministros de louvor, de adoração estão aqui incentivando a igreja. Gente, olha que adoração. Senhor, ele estava vivendo uma guerra. O que ele diz para a alma dele, para o espírito ter a convicção? Tu és forte, Deus. Na tua mão está a força, está o poder. Não há quem te possa resistir. Ele está adorando ao Senhor, vocês estão entendendo? Ele não está dizendo aqui que guerra se levantou contra mim. Não, não, não. Jesus, na tua mão está força e poder. Quem há que te possa resistir? Ele está declarando quem Deus é. Amém? Continuamos. No 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Aqui sim você pode se render ao Senhor. Não é murmurar, mas é se render ao Senhor. Não sabemos nós o que fazer. Jesus, essa situação que se levantou, não há forças em mim para resistir. Mas ele termina dizendo, vamos ler junto aqui, ó. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Você pode olhar para esta situação que você está vivendo hoje e você pode dizer a mesma coisa. Eu não sei o que fazer. Porém, os meus olhos estão postos em ti. A vitória é garantida. Qual é a palavra profética deste ano? Deus já foi à nossa frente, meu Deus do céu. Não temas. Não temas. Por mais difícil que pareça, não temas. O 13. Olha o que acontece. Por causa de um rei que se posicionou em não murmurar e adorar ao Senhor, crendo que a batalha e a vitória era do Senhor. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor. Aqui agora você vai
Deus vai cravar no teu coração. Como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Você consegue trazer isso para o meio da tua casa? Qual é o milagre que você tem esperado? Você, teus filhos, teus pais, se você mora com teus pais, teu cônjuge, todos estavam de pé diante do Senhor. Que poder que há numa família, numa casa que se rende em adoração para adorar Jesus. Que entrega a causa para Jesus. Amém? Que você possa trazer isso no seu coração. Qual é a situação que você tem orado sozinho? Chama a tua casa. Quem mora com os pais ainda, ei, junta ali os teus pais em oração. Confessa, creia no milagre, para que todos experimentem. Aqui está dizendo, estavam todos juntos, para que a glória do Senhor se manifeste. Às vezes o Senhor ainda não fez. Sabe por quê? Porque tem um processo. E muitas vezes, sabe qual é esse processo? Ele falar para você, se renda em adoração com a tua casa. Porque não é sobre você. É sobre aquilo que Ele está fazendo neste tempo. Amém? Maridos. Eu sei que... nem quem sou eu aqui, né? Bispo Fernando incentiva muito. Orem com as suas esposas. Vocês são cabeça. Sacerdotes. Orem com as tuas esposas. Eu sei que a gente, mulher, a gente ama falar, a gente ama orar. É maravilhoso, se deixar a gente faz em todo o tempo. Tome você à frente. Principalmente se você tem filhos, mostre o exemplo, você é referência. Dobre o seu joelho para adorar o Senhor. Como que você se sente pastoreado pelos pastores que estão aqui? Como que a tua mulher tem se sentido pastoreada por você que não ora na sua casa? Se rende em adoração. Por causa de um homem que se posicionou. Diz aqui que todos estavam em pé diante do Senhor. Crianças, mulheres e os seus filhos. E o que acontece? No 14 em diante, então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Estava acontecendo ali um mover sobrenatural sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse Deus, dai ouvidos todos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Deus está dizendo isto nesta manhã. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não terei... confia nele, descansa nele, e o mais ele fará. 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Não é na força do teu braço. Peraí. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Você pode, na sua oração nesta semana, tem uma situação pela frente? Não temais, não vou me assustar, porque o Senhor é comigo. Amanhã o Senhor já foi à minha frente. Deus já foi à minha frente. E por isso a vitória é certa, garantida. Amém, aleluia. Vamos continuar? Então, olha só, Josafá, muito bem, sábio, obedeceu. Mais do que isso. O que Josafá fez? Meu Deus do céu. Deus estava dizendo para ele, se posiciona, descansa, confia. E o que ele fez? Prostrou-se em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aqui tem uma chave para você. O que o bispo Natan está falando?
A adoração é pelo que Deus é. Essa adoração aqui mostra a convicção. Senhor, nós estamos o adorando, porque se o Senhor falou, o Senhor vai fazer. Eles estavam descansando. Eles estavam crendo e confiando, e por isso eles estavam adorando pelo que Deus é. Eles sabiam. Deus deu uma instrução. Deus está a todos os cultos lhe dando instrução. Mas, especialmente desde domingo passado, Deus está dizendo que não importa se está morto há 4 dias, Ele pode ressuscitar. E nessa manhã Ele está dizendo, prostre-se diante de mim. Me adore pelo que eu sou. E pelo que eu sou, você pode descansar que eu já fiz aquilo que você precisa. Agora você precisa confiar que é do jeito dele. Amém? É no tempo dele. Mas se você o adorar por aquilo que ele é, você vai experimentar daquilo que ele já fez. Amém? Então, vou ler de novo 18. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, ele pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Eu quero dizer isso para você nesta manhã, com fé e convicção do que Jesus está fazendo. Crede no Senhor, vosso Deus, e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia! No 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus. Nós vamos terminar esse culto dizendo isso. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos juntos? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor. Tu és bom, Jesus. Tu és forte. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em busca. Olha o que acontece enquanto nós estamos aqui. Uau! Meu Deus do céu! Tendo eles começado a cantar e dar louvores, o Senhor, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram aqui, ó, os seus inimigos aqui, ó, cadê? Sumiu, não tá mais ninguém aqui. Eles começaram a ficar perdidos. Eu não sei, eu me empolgo, mas assim, você consegue imaginar essa cena? Ah, não, fala sério. As vezes estão rindo. Mas, gente, não dá. Você consegue imaginar? Meu Deus do céu, pensa ali, sei lá, uau. Eu não sei, às vezes você tem algum inimigo aí que se levantou contra você. Nem sei se tem. Mas pensa que tem mais de um. Aí você tá ali, meu Deus, o que eu vou falar? E aí o Senhor tá falando assim, me adore. Eles não vão mais te achar, eles vão ali, ó, vai se resolver tudo. Quando você voltar lá, você não vai ver mais nenhum inimigo na sua frente. É o que aconteceu aqui, ó. A Bíblia, você crê na Bíblia? Eu creio. Olha aqui, ó. O 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, eles começaram ali, ó, a matar um ao outro, a destruir um ao outro. Olha isso. Tendo Judá chegado ao alto, então veja bem, estamos aqui nesta manhã. O Senhor nos deu uma instrução. Imagina, ali estavam eles. O Senhor disse, confia em mim, não temas. Eu estou fazendo. Eles ali, instruídos, adoraram Jesus. Senhor, eu lhe rendo graças porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui nesta manhã. E aí eles chegaram lá, talvez ali, né, um pouco, meu Deus, agora é a hora da gente ver a nossa vitória. Eu acredito que eles não foram com medo da guerra. Porque se você está aqui junto comigo nessa semana, você não vai com medo. Você vai já crendo assim, opa, pera lá, deixa eu ver, cadê a minha vitória? Que Jesus está fazendo. Não foi ainda nessa semana? Tá bom, qual é o aprendizado que eu tenho para essa semana? Até que eu conte o meu milagre? 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente, porque Deus faz a obra por completo. Tetelestai, está consumado. Meu Deus. 25.
Mas tem mais quando Deus faz um milagre. Tem mais. Sabe por quê? Eu vou voltar um pouquinho no meu, só para falar que tem mais. Eu já estava curada, porque eu cria. Sei lá, se eu tinha que tomar remédio, se eu não tinha, vocês já me ouviram falar disso. Mas meu coração falava, eu não vou ficar tomando remédio a vida toda, porque se eu estou curada, eu não preciso tomar remédio. Mas tem ali um processo. E aí, nesse processo, tinha algo que começou a me incomodar. Eu já estava muito grata a Deus pelo que Ele tinha feito. Mas as minhas bochechas me incomodavam bastante. Bastante. Talvez para você, para falar, Nath, um detalhe. Se Deus faz completo, poxa vida, eu não sou assim. Quando eu me olho no espelho, a mulher tem isso. Eu estava ali, não imaginava. Mas eu me vi com a minha autoestima, poxa vida, eu estava tão grata a Deus. Eu até pensava, se eu ficar com a bochecha para sempre, tudo bem. Mas um dia eu falei, não, pera lá. É o mesmo Deus que me levantou da sala do cinema? O que está faltando agora para essa obra ser completa? E eu posso testemunhar hoje para vocês que eu estou na minha melhor fase. Fisicamente falando. Esteticamente falando. Voltei a dançar. Voltei a treinar. Meu personal está aí. Está aí? Acho que ele está. Amém. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus mostra que é Ele, Ele faz infinitamente mais. E aqui, olha que lindo isso. Eles venceram a guerra adorando Jesus. Não foi pela força do braço, mas porque eles sabiam quem Deus era. E eles podiam só ter vencido a guerra. Grande vitória, maravilhosa vitória. Mas diz aqui, no 25, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Ali era um ambiente de guerra, né? O que tinha ali de bênção, de riqueza, além deles vencerem a guerra, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. A 3 dias saquearam o despojo porque era muito. Enfim, eu sei que disso ainda desmembra muitas coisas na Bíblia, mas o que o Senhor coloca no meu coração é que sempre tem mais. Por isso que eu digo aqui, a respeito de Lázaro, ele ressuscitou, o que ele foi fazer depois? Ele estava ali servindo a Jesus. O milagre que Deus está fazendo na sua vida hoje, assim como eu pude hoje mais uma vez falar, não é sobre mim, mas eu preciso ser instrumento na sua vida para dizer, Deus faz, independentemente da situação. Não limite o agir de Deus. É milagre que você precisa? Ele está disponível para fazer o milagre que a gente precisa. Amém? E eu quero lembrar você que milagre é milagre. Tá bom? A gente vai terminar essa manhã, assim como o povo aqui de Judá, do rei Josafá. Nós vamos terminar adorando ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Você consegue ir para esse lugar comigo no final do culto? Porque Deus é maravilhoso. Se você crê que o seu milagre já foi manifestado, nós vamos o adorar até que a gente veja e possa testemunhar daquilo que Ele já fez nesta manhã. Amém? Mas eu preciso dizer, milagre é milagre. Não agora quando você for orar, agradecer, adorar. Não limite a dificuldade que você tem enfrentado. Não limite o exame que você viu. Não limite como está a sua conta bancária. Não limite. Milagre é milagre. Ok? Olha aqui, milagre não é provisão. Deus é o Deus da provisão. Isso é maravilhoso. Amém? Deus é o Deus que nos dá estratégias para seguirmos a nossa vida. Amém? Amém. Mas nós estamos dizendo aqui de milagres. Eu quero com você nesta manhã me prostrar em rendição a Deus, crendo que nós testemunharemos deste seu milagre, assim como eu posso testemunhar para vocês nesta manhã. Assim como eu espero por mais milagres que eu creio que eu poderei compartilhar com vocês em tempo oportuno. Amém? Amém. Então, olha aqui, ao 4º dia, para a gente terminar, ao 4º dia se juntaram no vale de bênção ou de louvar. Aí aqui, ó, só para a gente fechar, olha cá. Onde louvaram, por quê? Aí Deus já tinha feito. Pegaram a diferença? Adoração e louvor? Aqui, olha só,
Ao quarto dia se juntaram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor, porque eles já tinham feito. Jesus, nós vencemos a vitória. Obrigada, tu és maravilhoso, nós vencemos a guerra. Eles agradeceram a Jesus por aquilo que Jesus tinha feito. E por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção. Vamos chamar este cinema. Este cinema é o nosso Vale de Bênção neste tempo. O Senhor está operando prodígios, milagres neste tempo. E nós iremos testemunhar de tudo aquilo que o Senhor está fazendo neste tempo. Amém? Porque lá, pegando a mulher de Samaria, não é sobre a forma que você está acostumado a fazer, não é sobre você adorar a Deus em tal lugar, na rua Bacaitava, na rua do Brooklyn, em Moema. Não, 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 não. Onde nós estamos, o Senhor se manifesta. Em espírito e verdade aqui estamos nós. E nós vamos terminar esta manhã adorando. Você pode levantar do seu lugar junto comigo? Eu não sei você, mas eu vou dizer que eu estou pronta aqui para me prostrar diante daquele que é o Deus de milagres. E eu quero levar você para esse lugar, para essa convicção de você o adorar pela certeza de que Ele é. Deus tem milagres? Tem. Mas não peça pelos milagres agora. Se inspire nesta guerra de Josafá. Jesus, tu és o Deus forte. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que cura. Tu és poderoso. Tu és grandioso. Que você possa o adorar agora para a gente encerrar esta manhã, crendo que Ele já fez por você. O adore pelo que Ele é. O adore por quem Ele é. O adore com a certeza e a convicção de que Ele já fez. Ele já fez. É neste lugar que você o adora. A obra está consumada. A obra está feita. Que você possa nessa hora engrandecer o nome do Senhor Jesus, como Maria ali aos pés de Jesus. Um nardo puro, o perfume agradável que saía daquele ambiente, ao ponto de impactar todos os que estavam ali ao redor da casa. O mestre, aquele que faz milagres, estava manifestado ali. E Ele é o mesmo que está aqui nesta manhã. Você pode nesta hora declarar aquilo que você crê. Jesus, Tu és o meu dono. Tu és o meu Criador. Tu és aquele que me amou antes da fundação do mundo. Tu és o Deus que está acima de tudo, acima de todas as coisas. Não há impossibilidades para Deus. Não há impossibilidades para Ti, meu Deus. Eu te engrandeço nesta manhã. Eu te adoro nesta manhã, porque Tu és um Deus fiel. Eu te adoro porque muitas vezes eu chego nesta igreja talvez com medo, Deus, dos meus inimigos, mas o Senhor me levanta e me diz: ei, filho meu, não temas, eu sou contigo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não há nada impossível para mim. Me adore, Deus está dizendo. Me adore com a convicção daquilo que eu já fiz. Tem um grito dentro da sua alma, uma convicção que Deus quer ouvir nesta manhã. Jesus, eu creio que Tu podes. Eu creio que Tu és o dono de todas as coisas. Eu me prostro a Ti, Jesus. Eu engrandeço o Teu santo nome, porque eu sei que tudo o que eu preciso, o Senhor está em mim. Tu és o provedor. Tu és o dono de todas as coisas. Tu és o dono do ouro. Tu és o dono da prata. Não há impossíveis para Ti, Jesus. Tu és aquele que inclina coração de reis. Tu és aquele que me coloca sentado em novas mesas. Vamos, igreja, nessa hora, juntos, em congregação. Havia ali um rei que se posicionou diante de uma nação, diante de uma congregação. E crianças, homens, mulheres, todos estavam crendo que a vitória já tinha sido liberada, e por isso se prostraram em adoração. Vamos juntos engrandecer o nome de Jesus, adorar o nome de Jesus, porque Ele está fazendo, Ele está fazendo, Ele já fez. Vamos! Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamar,
adoramos. Se adoramos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Oh, se adoramos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Oh, se adoramos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifesta. Vamos! Se você crê nisso, grita! Yahvé! Se manifestará. Eu creio se Deus! manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se você crê que Deus está se manifestando em meus louvores, essa é a sua hora. Jesus, adore ao Senhor com as tuas palavras. Experimenta o adorar ao invés de murmurar. Experimenta declarar que você crê que Ele pode. Experimenta se render em adoração. Experimenta dizer: Jesus, eu sei que Tu podes. Os Teus planos jamais serão frustrados. Jesus, eu me rendo aos Teus pés, Deus. Não é pela minha força, é pela Tua vitória em minha vida. Experimenta agora você e Deus, igreja. É você e Deus. Grita pra você falar pra sua alma e pra sua mente que você crê. Você crê e cantar. Igreja prostrada diante de Deus, com a certeza e a convicção. Não há impossibilidades para Deus. Jesus, nós te engrandecemos, Deus. Eu não posso agradecer a Deus por você. Vamos neste nível mais profundo para encerrarmos esta manhã. Você e Deus. Você e Deus, você e Deus. Adoração por aquilo que Ele é. Adoração com a convicção daquilo que Ele já fez. A adoração de que você pode testemunhar deste milagre. Vamos todos juntos levantar os nossos braços bem alto.
Você está dizendo aí pro teu corpo que você está totalmente rendido à adoração daquele que é o Deus de todo ouro, o Deus de toda prata, aquele que faz milagres, aquele que marca esta manhã mais uma vez dizendo: filho meu, o que queres que eu te faça? Se creres verá a minha glória. Engrandeça o Senhor. Vamos terminar agradecendo a Deus, crendo que o milagre já está feito. Ora, cantará, se você adora em línguas, fale em línguas. Se você quer sentir uma experiência nova com o Senhor nesta manhã, abra as suas bocas e digam: Senhor, eu adoro por aquilo que Tu és. Comece a dizer a Deus: Tu és grande, Tu és forte, Tu és único, Tu és poderoso. Não há nada impossível para Ti. Tu és o dono desta igreja, Tu és o dono da minha vida, Tu és o dono da minha casa. Eu e a minha família servimos o Senhor. Eu não me atemorizo, Deus, pelos próximos dias que virão, porque eu sei que o Senhor já foi à minha frente. Você pode glorificar a Deus nesta manhã. Se você está crendo, se você está crendo no que aconteceu aqui nesta manhã, você vai glorificar a Deus. Você vai dizer: Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, o dono de todas as coisas. Oh, Tu és lindo, Tu és santo. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por essa palavra, Pai. Obrigada por falar aos nossos corações. Obrigada por nos lembrar, Jesus, de quem Tu és, de quem Tu és. E porque Tu és Deus, nós podemos confiar. Porque Tu és Deus, nós podemos descansar. Porque Tu és Deus, nós cremos que o Senhor está agindo, operando milagres, e que nós em breve tempo testemunharemos daquilo que o Senhor está fazendo neste tempo. Se você está crendo, confiando, grata a Deus por aquilo que Ele operou na sua vida nesta manhã, nós vamos embora daqui hoje dando glórias, glórias, glórias. Isso é dar glórias a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Obrigada por esta manhã, Deus. Nos abrimos para uma semana do Teu mover, dos Teus sinais. Os Teus sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E nós cremos que há sinais, há prodígios, maravilhas e milagres para vivermos nesta semana. E se você crê e recebe, diga glória. Mais uma vez, glória, glória, Deus. É com a animação da Pim Pim. Você vai dizer para o irmão que está ao seu lado: experimenta continuar adorando ao invés de murmurar. Teu milagre já chegou. Diga com convicção: internautas, o teu milagre já chegou. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.